Você acompanha a partir de agora a sessão especial de posse do Procurador-Geral de Contas para o biênio 2014-2015, Luiz Henrique Anastácio. Declaro aberta a primeira sessão especial de 2014, convocada nos termos do artigo 6º da Lei Complementar Estadual 451/2008, inciso 2º e 13, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e 63, inciso 4 do Regimento Interno deste Tribunal. Para a posse do excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, nomeado pelo excelentíssimo senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, por meio do Decreto 214-S, publicado no Diário Oficial deste Estado, do dia 10 de fevereiro do corrente, para exercer o cargo do biênio 2014-2015, em recondução. Compõe o Ministério Público Especial de Contas, juntamente com o doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva, doutores Luciano Vieira e Heron Carlos Gomes de Oliveira, todos procuradores especiais de conta, devidamente aprovado em concurso público, de raríssima dificuldade. Vamos agora como convidados para compor a mesa, representando o governador do Estado, a senhora Ângela Maria Silvares, secretária de Estado de Controle e Transparência. Chama aqui para convocar. O Juninho vai encaminhar a senhora para o local da mesa. Também, para compor a mesa, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Teodorico de Assis Ferraço. Representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça deste Estado, chamamos o Procurador de Justiça Fábio Velo. Fica aí para poder se precisar chamar você. Registramos a presença aqui e agradecemos de várias autoridades, dentre as quais o doutor José Arimateia Campos Gomes, procurador da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, também o procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, também, Luciano está aí? Não, está de férias. O procurador Luciano justifica que está de férias. Também está presente o doutor Gilmar Alves Batista, defensor público-geral do Estado do Espírito Santo. Dando prosseguimento à sessão, convido o doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva a prestar o compromisso público. Prometo, no exercício do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cumprir e defender fielmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis, e dedicar-me às atividades deste Tribunal, cumprindo e fazendo cumprir o seu regimento interno, a manter a dignidade do cargo e promover a aplicação da justiça. Após ouvir de Vossa Excelência o compromisso de bem e fielmente desempenhar as suas funções, com fundamento no artigo 13, inciso 3º da Lei Orgânica desta Corte, defiro-lhe o compromisso e o declaro empossado no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o biênio 2014 e 2015. Concedo a palavra ao Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. Autoridades presentes, servidores, senhoras e senhores, boa tarde. O Ministério Público de Contas é uma instituição dinâmica e essencialmente democrática. O êxito de sua jornada depende da capacidade de seus membros para assimilar e resolver as inquietudes da sociedade
em busca de justa aplicação e controle de recursos públicos. Nesse sentido, ao assumir um segundo mandato na chefia do Ministério Público de Contas, não medirei esforços ao aprimoramento da gestão institucional implantada no primeiro mandato e à busca da autonomia administrativa e financeira da instituição. Não é aceitável nos dias atuais uma instituição como o Ministério Público de Contas não possuir autonomia administrativa e financeira para a consecução de seus fins constitucionais, que pressupõem uma gestão independente, moderna e eficiente, e que, exercitando a efetiva democracia interna, contemple a participação de toda a classe na condução dos destinos da instituição. Em solenidade dessa natureza, não se recomenda a exposição detalhada de projetos e das ações que deverão nortear uma nova gestão. No entanto, não posso deixar de reportar alguns princípios e diretrizes básicas a serem observadas no transcorrer deste novo mandato. No campo administrativo, entre outras medidas, será criado um núcleo de acompanhamento de execução de acordos e dos prazos processuais no âmbito desta Corte de Contas, e a adoção de medidas com vistas a ampliar a estrutura de pessoal de apoio para fazer frente à alta demanda de procedimentos. No campo operacional, continuaremos intensificando as parcerias com os demais órgãos do Ministério Público e entidades públicas, visando a racional fiscalização dos recursos públicos e o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade capixaba. A propósito, destaco como valiosos instrumentos da defesa dos direitos transindividuais a utilização de recomendações e de termos de ajustamento de condutas, ressaltando que o Ministério Público de Contas continuará atuando como legitimado ativo nesta Corte de Contas, prioritariamente nos campos da prevenção e da repressão aos ilícitos praticados contra a administração pública. No âmbito da transparência, buscaremos facilitar o acesso de dados e informações gerados no âmbito público, além de imprimir esforços para transformar o linguajar tecnicista próprio do setor público em linguagem compreensiva ao cidadão comum, permitindo a instrumentalização do controle social, além de identificar possíveis barreiras ao exercício da cidadania. No âmbito da moralidade, atuaremos na prevenção e repressão aos atos de improbidade, a falta de planejamento e a falta de projeto básico e a publicidade irregular. Certamente esse rol de atividades, embora amplo, não esgota toda a atuação do Ministério Público de Contas, mas representa uma síntese do que é prioridade para a instituição. Outro sim, cumpre-me destacar que o Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo continuará a proceder todas as investigações necessárias para instituir as ações para as quais tem legitimidade, e naquelas realizadas em parceria com o Ministério Público Federal, Estadual e Eleitoral, ou quando for solicitado. No que se refere ao campo político institucional, as diretrizes primeira é a manutenção de relações harmônicas e independentes com os poderes da República e seus respectivos órgãos, notadamente com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A solidariedade é a premissa maior a permear o relacionamento externo, tanto que temos executado uma política de parcerias com a celebração de convênios e termos de cooperação técnica para a realização de objetivos comuns. Com o Poder Executivo, o Ministério Público de Contas tem mantido um relacionamento harmônico, pautado pelo diálogo e pela lealdade institucional, sem abrir mão da independência, observando os limites de nossas atribuições, assim preservando os interesses do povo espírito-santense, consolidando o desenvolvimento social do nosso Estado na gestão de recursos públicos. O nosso bom relacionamento com o Poder Legislativo Estadual será mantido e intensificado, a fim de que a convergência de objetivos viabilize a prestação de relevantes serviços à comunidade e também para que projetos de interesse do Ministério Público de Contas continuem a merecer tratamento compatível com as necessidades da instituição.
Ainda no campo político-institucional, é importante destacar a integração e a conjugação de forças com entidades de representação institucional ou de classe, especialmente com a nossa associação do Ministério Público de Contas, a AMPICOM, nas questões em que preponderam o interesse institucional e o de controle externo. Aos ordenadores de despesas, devo dizer-lhes: temos conhecimento das dificuldades vivenciadas, provocada pela queda de arrecadação e pela tragédia natural que acometeu grande parte dos municípios no final de 2013. Entretanto, tanto um quanto o outro não pode ser entendido como os fatos imprevisíveis. Portanto, planejamento e projetos detalhados são essenciais à condução de uma administração eficaz e eficiente. Devo dizer-lhes ainda que continuamos abertos de forma democrática ao diálogo, discussões e reuniões diante do interesse público. Agora, quanto ao ambiente interno, reitero meu compromisso de realizar todos os esforços necessários para preservar a harmonia e, sobretudo, para consolidar a plena democratização do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo. E eu faço não apenas pelo perfil democrático que me é atribuído, mas principalmente porque os princípios que norteiam a organização e o funcionamento do Ministério Público Brasileiro, no formato previsto na Constituição da República e nas leis orgânicas, são marcadamente democráticos. Por fim, aos excelentíssimos procuradores de conta, meus companheiros Luciano e Elon Carlos, meu especial agradecimento pela lealdade e integridade de caráter. Certamente não tem como retribuir, na justa medida, tudo que fizeram pela nossa instituição, sempre engajados no enfrentamento dos desafios, mantendo inabaláveis os compromissos mutuamente assumidos em prol de um projeto coletivo e dos interesses maiores da sociedade. Também não poderia deixar de agradecer a equipe que integra os quadros da administração nas assessorias de secretaria, que estiveram ao meu lado nas conquistas de bons resultados e também nas adversidades. Minha profunda gratidão. Finalmente, aos meus amigos e familiares, em especial minha esposa, a meu filho Christopher, a minha filha Maria Luísa, linda e maravilhosa, a minha sogra, Dona Maria, a minha cunhada Regina e aos meus familiares que não estão presentes. A minha eterna gratidão. A minha eterna gratidão sempre será demonstrada de meu amor e carinhos eternos, sentimento que jamais conseguiria traduzir em palavras. Obrigado. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral de contas, a qual parabenizo, quer completar um pouco aí. Detalhe, hoje faz 4 anos que nós, né? Tomamos posse, você lembrar isso agora, dia 11 de março. 11 de março. Só esse detalhe. Obrigado. A lembrança dele foi no dia 11 de março que o doutor Luiz Henrique tomamos posse como procurador de contas. O doutor Luciano tomou dia 9 e ele dia 11 de março de 2010, então exatos 4 anos. E lembro até hoje que dias depois também eu tomei posse como Procurador-Geral de Contas e durante 2 anos eu junto ao doutor Heron, do doutor Luciano, compomos os primeiros Procuradores de Contas desse tribunal. Quero registrar aqui a presença dos senhores deputados estaduais Cláudio Vereza, deputado Paulo Roberto e deputado Gildevan, e também a presença do Zezito Maio, vereador de Vitória. Mas, continuando aqui, parabenizando mais uma vez o doutor Luiz Henrique por essa posse, pelo seu trabalho. Registro que sou oriundo dessa instituição, e como ele já lembrou, eu também ia lembrar, o dia 11 de março, hoje fazem 4 anos de nossa posse como procuradores de contas, e falar com o doutor Luiz Henrique, que recebemos bem as suas palavras, as suas ações, e vamos trabalhar para que
continuamos com um trabalho conjunto nessa Corte de Contas. Registro que as últimas gestões aqui, tiveram à frente o conselheiro Abudib, depois o conselheiro Carlos Hanna, e agora começando comigo, especialmente na gestão do conselheiro Carlos Hanna, nós tivemos grandes avanços para o Ministério Público de Contas. A legislação que foi criada, com o apoio de todos os conselheiros aqui, reconhecimento de várias prerrogativas, e isso no que for possível, o que for dentro da Constituição, nós estaremos reconhecendo e trabalhando em conjunto. Eu abro a palavra agora, se algum conselheiro quiser fazer algum registro aqui em nome da casa. Alguém gostaria? Conselheiro Carlos Hanna. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, reempossado, doutor Luiz Henrique, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Teodorico Ferraço, representante do Governo do Estado, secretária do Controle de Transparência, doutora Ângela Silvares, nosso digníssimo representante também do Ministério Público Estadual, uma honra recebê-los, defensor geral público, demais servidores dessa casa, os conselheiros substitutos, demais deputados, autoridades. É uma honra, uma alegria muito grande presenciar este momento. Há alguns anos era um sonho que esta casa tinha em ter um corpo de procuradores que fossem oriundos de um concurso público nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal. Tínhamos, antes da vinda de Vossas Excelências, a importantíssima participação do Ministério Público Estadual, mas com a vinda da Procuradoria Especializada, da mesma maneira que acontece em outros ramos do direito, propiciou um avanço significativo na continuidade e na garantia da missão do Tribunal de Contas, que é orientar e controlar a gestão dos recursos públicos para o benefício da sociedade. Não podemos nunca esquecer da nossa missão. Estamos aqui para que a sociedade possa ter auferida os benefícios de uma política pública voltada para o cidadão. Não ficamos aqui analisando contas como se fosse um fim em si mesmo. Mas o objetivo maior é garantir que o recurso chegue à população mais necessitada. Que os investimentos de saúde, de fato, possam melhorar e transformar a nossa sociedade. Que os investimentos em educação possam fazer com que os jovens vençam essa luta contra as drogas e possam ser pessoas com futuro melhor. Garantir que as obras e os serviços de engenharia de fato sejam de qualidade, que o cronograma seja cumprido para evitar desperdício. E o papel do Ministério Público de Contas é fundamental para a consecução da missão do Tribunal de Contas. Seja bem-vindo, doutor Luiz Henrique. Obrigado. Mais alguém do pleno, conselheiro, auditor, substituto, gostaria de falar? Bom, então, quero mais uma vez aqui registrar e agradecer a presença dos representantes dos poderes, quer dizer, representando o Poder Executivo, a secretária Ângela Silvares, Controle e Transparência, aqui nosso chefe do Poder Legislativo Estadual, deputado Teodorico Ferraço. Estive ontem na Assembleia Legislativa acompanhando a prestação de contas do governador na Assembleia. Acho que é um momento democrático importante que o Espírito Santo tem e está inserido no seu contexto. O governador prestar contas, não só a prestação
prestação de contas formal que faz o Tribunal de Contas, depois da Assembleia, mas também uma prestação de contas falada, onde que pode ser relatado alguns pontos do Estado. E também registrar aqui, agradecer a presença do Ministério Público Estadual na pessoa do Dr. Fábio Velo, nosso Procurador de Justiça. Agradecer a presença dos nossos parlamentares estaduais, servidores públicos, familiares do Dr. Luiz Henrique, e todo mundo aí que, né, nós anunciamos aqui, o Dr. Gilmar, que é da Defensoria Pública. Então, muito obrigado a todos e todas, e convido, antes, declaro encerrada a presente sessão especial. Antes, porém, convido os senhores conselheiros, auditores e procurador para a próxima sessão, que será ordinária, a se realizar nesta data, a hora regimental. Está encerrada a sessão.